Compartilhar aqui. Mãe, Então, hoje nós terminamos o capítulo 6, né, gente? O homem pleno. Aí a Joana vai fechar aí com chave de ouro, né? A gente estava aí no último parágrafo, né? sim. Página 162. Raramente se pode desenhar um ser humano pleno, conforme o notável educador Leonês o fez. Como notável psicólogo não acadêmico, mas espírito em comum que conseguiu a individuação, tornando a sua existência um mundo luminoso para todos quantos lhe cercaram, permanecendo a claridade de seus ensinamentos como diretriz de libertação de consciências e de perfeita identificação dos mitos na realidade do ser, assim como o perfeito equilíbrio na vivência de inúmeros arquétipos, proporcionando sabedoria e paz. Aí, gente, ela fecha esse capítulo com um grande elogio a Kardec, hein? Mas para a gente entender isso, nós vamos ter que entender o que é arquétipo, tá? Vida, desafios e soluções. Jung utilizou-se do pensamento platônico para referir-se a imagens universais, que são pré-existentes no ser, ou que procedem do primeiro ser, desde os tempos imemoriais. Permanecem esses símbolos no inconsciente humano, independendo de quaisquer outras construções psicológicas, dando-lhes semelhança e até uniformidade de experiência, tornando-se uma representação que perdura imaginativamente. Tais imagens são comuns a todos os povos e características da espécie humana desde os seus primórdios, que surgem espontaneamente e têm várias configurações nos mitos e símbolos de todas as culturas. A palavra arquétipo se origina do grego arque, o que significa o primeiro, e taipon, que significa marca, cunho, modelo, sendo por isso mesmo as marcas ou modelos primordiais, iniciais, que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a identificação da criatura humana. Existem no ser como herança, como parte do seu processo de evolução. Muito integrante. Muitas vezes esses arquétipos surgem nos sonhos como imagens pré-existentes, liberando-se do inconsciente. No entanto, nem todos os símbolos são procedentes dos arquétipos, porque podem ter origem na própria energia do indivíduo, nas suas atuais fixações, traumatismos psicológicos, conflitos, frustrações, ansiedades e desejos. Diferem os arquétipos dessa energia inerente ao ser, porque os primeiros têm um caráter universal, enquanto os outros são individuais. A palavra arquétipo. Não, não, é o que estou voltando agora. Agora vamos tentar entender, porque o meu raciocínio meio que funcionou ao contrário do da Joana, por isso que eu quis que a gente lesse os três parágrafos na ordem que ela colocou, porque na maneira de eu conseguir entender, eu colocaria numa ordem diferente, porque o pensamento dela é circular, o meu é linear, tá, gente? Então a gente tem que mudar para o linear para entender. Então, o que que Jona vai conceituar para nós? Que arquétipo significa modelo, tá vendo? Ele que forma esse arcabouço vamos dizer, da mente nossa e que faz com que a gente seja identificado como ser humano, tá? Olá, facultando a identificação da criatura humana. Então, o que que acontece? O arquétipo ele existe enquanto potencial. Ele é um tema que existe no inconsciente coletivo, né? Ele está lá como se fosse camadas, tá, gente? De seres que viveram em épocas diferentes
que vai formando esse inconsciente coletivo. E eu, enquanto reencarnações múltiplas minha, contribuo para esse inconsciente coletivo. Então, o arquétipo mesmo, a gente não acessa ele. Ele tem quanto potencial. Como eu vou viver essa experiência, eu ativo o arquétipo e eu acesso ele como imagem, que é por isso que começou falando de imagem. Tá vendo? Eu acesso ele como imagem. O arquétipo em si você não consegue acessar. Então, o que acontece? Na medida que eu vou todas as experiências humanas são ligadas ao arquétipo. Tem um tema. Eu posso viver esse tema de diferentes maneiras. Então, até na nossa própria vida, vamos dizer, eu tenho o arquétipo do casamento, tenho o arquétipo da separação, tenho o arquétipo do luto, tenho o arquétipo, vamos dizer assim, deixa eu ver o que mais, do pai, da mãe, né? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o arquétipo do casamento, ele é universal, mas em cada cultura ele vai ser vivido de uma forma diferente. E eu vivo um casamento de uma maneira diferente do que você vive o seu. E eu posso ter no casamento um arquétipo positivo, mas eu posso ter um arquétipo negativo, conforme o tipo de experiência que eu vou ter nesse tema. O conteúdo do arquétipo se chama complexo, mas vão deixar como só no arquétipo hoje, tá? Então, gente, se eu for numa tribo, o que eles entendem de casamento não é o que eu entendo. Às vezes, eles nem moram juntos. Às vezes, os homens moram num lugar, as mulheres moram no outro, e tem aquela relação que gera filhos, é o entendimento deles de casamento. Se você for numa cultura oriental, é um homem com várias mulheres. Se for no nosso aqui, é diferente. E até na nossa cultura. Mora junto, tem gente que é casado, mora em casa separada, tem casamento aberto, tem tudo. Então, é o entendimento cultural muda, mas o tema é o mesmo. E eu não necessariamente preciso viver esse arquétipo pondo uma aliança no dedo. Eu posso ter um casamento de ideias com uma pessoa, um projeto, né? Uma união de ideias, de ideais, sem ter contato físico. Eu estou nesse arquétipo, concorda? Né? Em nenhum momento houve relação sexual. Mas é um casamento de ideias, de projeto, de ideal, né? Ok? Então, é isso que ela está dizendo. Então, o arquétipo, ele é universal enquanto tema, mas ele, na hora de viver, ele é de forma individualizada, conforme a cultura e conforme a pessoa. Tá ok? Então, que a Joana vai falar? Ela vai falar dessas imagens. Então, a gente acessa o arquétipo pelas imagens, né? Olha lá, que são pré-existentes a nós, porque é do consciente coletivo. Desde os tempos imemoriáveis, ou pré-existente, ou no que precedem do primeiro ser. Mas vai se formar por todos os seres, a experiência de todo mundo que já viveu nessa terra, né? Então, que vai formar o inconsciente coletivo, né? Dando essa uniformidade de experiência, né? Que vai apresentar imaginativamente como imagem, que são comuns aos povos e à espécie humana. E é isso que nos caracteriza como humanos, porque nós temos coisas em comuns. E nós temos coisas em comuns, é o arquétipo. E olha bem, se ela fala que é universal, quer dizer que vive-se esse mesmo tema lá em Saturno. Só que não quer dizer que o casamento de lá é igualzinho daqui.
Ou que a maternagem lá é igual daqui, a relação familiar é igual, o tema é o mesmo. A maneira de viver esse tema pode ser completamente diferente. Aí, o que a Joana fala, então, que eu acesso essas imagens como símbolos. E aí ela faz essa atenção que nem todo símbolo vem do arquétipo, porque o símbolo pode estar ligado à experiência pessoal. Deu para entender o que é arquétipo? Totalmente não, né? Mas deu. Uma aliança é um símbolo. Sim, imagem com múltiplos significados, inesgotável é um símbolo, porque ela vem, os significados vêm do inconsciente, né? Mas às vezes fala da minha história, às vezes ela está ali no sonho meu, não tem nada a ver com o consciente coletivo, não. Ela está ali para representar um conflito, uma dúvida, uma mensagem do inconsciente meu para uma coisa que eu estou vivendo. Ela não está nesse nível transcendente, não, tá? É isso que ela está dizendo. Lá no sonho ela aparece e às vezes ela fala disso aqui, ó, de conflito, de trauma, frustração, ansiedade, desejo. Você vai mais fundo depois que você limpa isso aqui. Senão você vai ter acesso a símbolos que diz respeito a você mesmo, né, gente? É isso. E agora vão a questão que o mito tem a ver com o arquétipo, né? O mito, em seu aspecto simbólico e organizador das forças arquetípicas da vida, oferecendo modelos de como viver e se relacionar com elas. Esses símbolos arquetípicos fazem parte do inconsciente humano, como imagens comuns a todos os povos. É isso. Então, tem o arquétipo que é comum a todos os povos. A minha mente acessa isso através de imagem, lembrando que imagem não é só visual, né? Pode ser som, né? Pode ser cheiro, não é só visual. Então, eu acesso por imagens que são símbolos, e o mito fala desses assuntos. O mito fala dos arquétipos. E é por isso que o mito grego hoje eu posso usar ele na minha vida. Porque ele trata de temas arquetípicos próprios da pessoa humana. Então, ele fala de arquétipos, né? Então, vamos dar um exemplo aqui do mito, por exemplo. Não sei se eu devo dar esse exemplo. Tem 6 anos que eu acho que entendi, aí quando vê eu penso que não entendi nada, aí eu acho que eu entendi de novo o arquétipo. É sempre assim. Eu acho, Júnia, que a maneira mais fácil de entender arquétipo é falar assim, ó. Você tem o instinto, não tem? O instinto é a nível físico. Quando ele penetra na psique, ele chama arquétipo. É o mesmo raio, vamos dizer, em polos diferentes. Um é físico, o outro é psíquico. Porque tudo é impulso divino. O arquétipo é um impulso divino. Então, a maneira como eu entendo arquétipo é isso. Agora, eu entendo o que é instinto? Não, não entendo, mas eu acho que eu entendo. Gente, é porque... Ah, certo. Vamos falar do Sísifo. 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 O que é o Sísifo? É aquele que fica adiando matreiramente tudo que ele vai fazer, ele arranja uma maneira de lubridiar o outro, não é esse o mito do Sísifo? E aí o que vai acontecer com ele no final? Ele não vai ter que subir uma pedra lá no fundo do morro lá? Quando chega lá no fim da pedra, volta e tem que começar tudo de novo? Então, fala disso, a gente fica na esperteza em relação ao outro, está falando de uma questão arquetípica nossa, de ser astuto, de enganar o outro, de achar que está levando vantagem. Você fica preso numa situação e você não percebe. Isso é um mito. E o mito que eu lembrei, eu não queria falar, era da Medeia. O que ela faz? Alguém sabe a história da Medeia? Não. Eu sei, mas pode contar. Sabe, Sara? Sei, a Medeia, né?
É, tinha a cabeça cheia de cobrinhas. essa é Medusa, né, não, Ai, gente? Medusa. Medusa, é verdade. A Medeia é aquela que o marido resolve separar ela para ficar com outra. O que que ela faz? Ela sacrifica os filhos para machucar o marido. Mas tá assim de mulher que faz isso, ó. Tá? Faz o quê? Na briga dela com o marido, ela usa o filho. E mesmo machucando o filho, ela usa ele para machucar o marido. Hoje Tá mudou de, assim de mulher que hoje faz mudou isso. de nome, chama alienação Medeia. parental. Hã? Hoje a minha ideia chama alienação parental. Pois é, hoje da cadeia, perde o Exato. filho. Mas faz isso, gente. Joguinho Mas a psicológico. alienação parental não é só nesse sentido de usar para ferir. É É também assim, o olha, situar Júnia. a criança na situação, que não está sendo aceito, mas é para situar também na situação do pai ou da mãe que não estão muito bem na fita, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou colocando aqui claramente uma coisa que não é feita claramente. Nenhuma mulher faz isso e admite conscientemente que faz. Mas ela usa os filhos na guerra contra o marido. Só você prestar atenção, gente. Ela usa. Agora, isso não é consciente, porque nem conscientemente ela aceita, mas usa. É só prestar atenção. Não fui eu que inventei a Medeia. Eu não ia falar ela aqui, porque eu já sei, no mundo feminino, eu ia arranjar sarna para coçar, mas aí a gente se espanta. Ai, que horror! Você já prestou atenção nos casais que separam? Pergunta para os filhos de pais separados como é sofrer com a guerra entre os dois. E ele era usar de bucha de canhão, que é assim que eles fazem com os filhos. Eu fui pediatra há anos, gente. Cansei de pegar menino doente toda semana no meu consultório. Por causa de quê? Guerra entre os pais. Que isso? Não enxerga quem não quer. Só você prestar atenção. Presta atenção que você vai ver. Presta atenção. Então, vamos voltar para Kardec. Ela vai falar de Kardec. Raramente se pode desenhar um ser humano pleno, conforme o notável educador Leoneso fez. Como notável psicólogo não acadêmico, mas espírito em comum que conseguiu a individuação, tornando a sua existência um mundo luminoso para todos quantos lhe acercaram, permanecendo a claridade dos seus ensinamentos como diretriz de libertação, de consciências e de perfeita identificação dos mitos na realidade do ser, assim como o perfeito equilíbrio na vivência de inúmeros arquétipos, proporcionando sabedoria e paz. Então, gente, ela dá um grande elogio para Kardec aqui, viu? Uai. Tá. Porque aí a vez cai e tem que gravar de novo. Então, olha, você vê olha bem, espírito em comum que conseguiu a individuação. O que é individuação, gente? É o conhecimento do encontro do consciente com o inconsciente, esse diálogo do inconsciente com o inconsciente. Não é você ser perfeito, é você estar ciente das duas partes suas, de sombra e de luz. É o equilíbrio que a gente não gosta, né? Tornando sua existência um mundo luminoso para que todos o cercam, né, gente? Então, quem entender diferente, ajuda aí, tá? Eu entendi isso, esse mundo luminoso, no sentido de consolação, de diminuir a ignorância, né? Ele fez tudo isso com os conhecimentos, com a vida dele, né? Com a existência dele, para todos os que o cercaram, permanecendo a claridade de seus ensinamentos como diretriz de libertação de sua consciência. Na medida em que ele procura uma relação com o divino, tirando tudo que é externo, né? Falando de Kardec aqui, nós estamos falando da espiritualidade que agiu, né? Que ele organizou, mas
ele, nesse bom senso dele, né, e junto com a espiritualidade, é óbvio, que eles foram tirando tudo que nós tínhamos de excesso no externo para nos fazer voltar para dentro, para libertar a consciência. Essa é a base do espiritismo, o autoconhecimento, né? E a perfeita identificação dos mitos na realidade do ser, ou seja, dos arquétipos, dos temas, né? Assim como o equilíbrio e vivência de inúmeros arquétipos, proporcionando, porque ele teve equilíbrio, sabedoria e paz. Então, olha o que eu pensei nisso aqui. Quando fala individuação ali, é que ele atingiu o self. Sim, sim, o self se manifestou. Agora, gente, vão entender uma coisa aqui, ó. A manifestação plena do self é o Cristo, que vão dizer, eu e o Pai somos um. Mas existe gradações disso, que começa primeiro com a experiência no luminoso, vai para Paulo, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, ele atingiu a individuação, não quer dizer que ele virou Cristo. Porque ele já tem um movimento com o self, já há de submissão a esse self, mas ele e o Pai não são um, que a hora que ele se tornar isso, ele virou um Cristo. É um processo, tá? Individuação. Então, mas ele manteve esse diálogo entre o consciente e o inconsciente. Isso é que é importante, ó. A individuação consiste bem nisso. Eu resolvi todas as minhas sombras? Não. É uma experiência, exatamente um processo, né? Agora, vão dizer assim, eu consigo manter um diálogo com o meu inconsciente? Consigo. Mas você não pode dizer que tem a mesma profundidade de conversa que o Kardec mantinha. E ela está destacando ele exatamente por causa do nível que ele conseguiu. Gente? Então, tudo que é um processo ele é pouco a pouco até atingir um ápice que nós já sabemos quem é, o Cristo. Então, ela vai falar que irradia luz e sabedoria, que é inspiração para consolação, diminui a ignorância, e deixou, olha bem, ensinamentos que libertam consciência, unem mitos na realidade interior. Eu entendi isso porque ele conseguiu como ser humano, nos mostrar uma realidade espiritual. Nessa união de mitos, com a realidade interior, que é espiritual. E isso tem a ver com ele viver os arquétipos do sábio, do mestre, do professor, e fora que ele conseguiu integrar a razão com a espiritualidade. Não teve ninguém tão racional, tão bom senso, né? Ele mexeu com tantos movimentos, vamos dizer assim, de manifestação mediúnica e não caiu no misticismo. Ele conseguiu manter a sua razão, conduzindo ele. E ver naqueles, olha só, nas manifestações, a espiritualidade, o porquê, as consequências por trás daquilo, sem cair no desequilíbrio do misticismo. O feminino com o masculino, porque ele é razão, mas às vezes você lê, você percebe a ternura nele. Né? Então, eu entendi que esses arquétipos que ele conseguiu integrar. Deve ter outros, tá, gente? Porque eu consegui pensar. Se alguém conseguiu pensar mais alguma coisa, pode falar isso. Tá? E o mito tem a ver com traduzir o arquétipo. Tá? Por isso que está falando, olha lá, que ele une mitos com realidade interior, que é a espiritualidade, né? A espiritualidade dele. Alguém em casa pensou alguma coisa? Aqui nós vamos acabar esse. Não tem mais nada aí, tem? Aí a gente vai mudar o capítulo, então.
É só chamando atenção para nós, gente, para quem não está acostumada a estudar a Joana, e eu acho que isso não é só dela, não, viu? Eu acho que a Emmanuel também é assim. Quando elogia, você espera, tá? Então, assim, que quando ela começa a pegar pesado, muita gente reage, né? Então, vou ficar calma, que ela vai elogiar primeiro. Você repara para você ver, ela elogia primeiro, porque é assim, nada é 100% ruim, né, gente? Então, primeiro ela destaca as coisas boas, tem uma experiência boa aqui, faz isso, faz aquilo, que beleza, parabéns. Mas aí, aí é a hora que a gente começa a reagir, que ela vai descer a linha. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos começar a saúde integral. Eu desliguei o quê? Não, olha lá, tá gravando. Olha lá o botãozinho. Eu não mexi na gravação, não. Tá gravando sim. E tá, o aviso é porque eu tinha posto no fim do capítulo aquele aviso de gravação, né? Então, gente, vai ter 4 textos, tá? O texto que nós vamos começar hoje não tem nome, ela não pôs título, porque é a introdução do capítulo, a maioria das vezes ela fala isso. Depois ela vai trabalhar a parábola dos talentos, a conquista de si e o binômio saúde e doença. E o de hoje não tem nome. À medida que o ser humano evolui, abençoado pelas extraordinárias conquistas da ciência e da tecnologia de ponta, mais aspira pelo bem-estar, pela saúde integral. As incomparáveis realizações médicas, nos seus múltiplos aspectos, conseguiram tornar a existência terrena mais aprazível e digna de ser vivida, conseguindo debelar epidemias destruidoras que, periodicamente, ameaçavam a extinção da humanidade, possibilitando o uso da anestesia e dos analgésicos em relação à dor, as cirurgias salvadoras, o combate aos vírus e bactérias destrutivos por intermédio de antibióticos poderosos. Do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, diversos transtornos neuróticos, psicóticos e de comportamento puderam ser minimizados e alguns curados, dignificando a criatura humana que jazia encarcerada nas prisões sem grades da loucura e dos distúrbios de conduta. Então, gente, ela está elogiando o quê? A ciência e a medicina. Não, e realmente, né, gente? Imagina bem-estar, né? Olha só, bem-estar, né? Pensa no tempo da nossa avó, lavar roupa na mão, cozinhar no fogão de lenha. Para nós mulheres, melhorou muito. De vez em quando, estou colocando roupa lá na lava-roupa, tu fala assim, gente, tem que agradecer quem inventou esse trem. É bom demais. E é muita coisa, né? Que melhorou muito a vida para nós mulheres, principalmente. Nós lucramos muito, não é? O negócio era difícil. E a parte da saúde, então, nem fala. Aí ela vai elogiar, né? O que a medicina fez por nós? Aí ela está falando aí, ó. Cirurgia, remédio, Vacina, tratamento, anestesia, gente. Anestesia é bom demais. Analgésico, né? Vai você sentir uma dor de dente para você ver. Ai, nossa senhora, não tem oração capaz de você fazer. Você não faça oração, não faça. Não tem condição. Na hora da dor, aquele negócio te toma de um jeito, é um trem de doido, né? Quem assistiu Mente Brilhante? Pois é, você lembra que o cara é esquizofrênico? E que é interessante no filme porque ele está numa época da medicina que não existe tratamento para esquizofrenia. E aí é feito o diagnóstico e ele começa a usar os medicamentos mais primitivos que nós temos para esquizofrenia naquela época. Né? Aquele cara ganhou o Nobel de Economia. É economia, não é não? Foi economia ou matemática? Que ele fala das relações de compra.
Então, de qualquer jeito, foi um Nobel. Então, gente, olha Foi de como matemática. matemática. Pois é, e você vê quando ele começa a usar o medicamento, como ajuda na estrutura familiar, no comportamento, gente, em tudo. É a dificuldade que é para a pessoa saber o que é verdade, o que é mentira, sabe? O que é ilusão, o que é, vamos dizer assim, delírio, né? É difícil demais. E como que muda a vida dele a partir do uso do remédio, né? E é o que ela fala aqui, né? Para as doenças psiquiátricas, né? Como Os, que ajudou. os hospitais psiquiátricos acabaram fechando na sua maioria, né, Vânia? É. As Era casas terrível, loucos, né? né? Deixava lá dentro preso, que não tinha nada para fazer, né? Deixava lá. A- a- Agora o trem vai ficar bom. A vida moderna, no entanto, por outro lado, criou mecanismo. A vida moderna, no entanto, por outro lado, criou mecanismos escapistas para a fuga da realidade exigente, propondo incontáveis divertimentos, desde os mais singelos até os esportes radicais, sem nenhuma consideração pelo equilíbrio orgânico, que vai submetido a esforços descabidos nos campeonatos de exibição narcisistas dos aficionados. Por outro lado, os exercícios físicos, trabalhando as formas em favor da beleza estética, pecam pelo exagero de musculação, de caminhadas cansativas, do uso de anabolizantes, de enxertos de silicone, de cirurgias corretivas, tornando-se um distúrbio de natureza psicológica. O excesso de compromissos, muitos deles insignificantes, como o de estar presente em todos os eventos e de ser conhecido em toda parte, de buscar integrar-se em todos os movimentos, diminui o tempo que se deveria dedicar à reflexão e ao estudo, à meditação e à interiorização, correndo-se de um para o outro lado, na busca de coisa nenhuma, na condição de fruto azedo, que são os vazios interiores. Então, gente, ela está falando para nós dos mecanismos escapistas de fuga da realidade. É o que a gente, semana passada, chamou de escamoteamento do ego. O ego faz isso, né? E aí ela fala que isso tudo acaba no vazio existencial. Então, vão entender o que é esse vazio interior para depois a gente entender tudo isso que ela está puxando nossa orelha. Nesse processo de superação do primarismo, quando o self adquire discernimento, se não houve um amadurecimento paulatino e cuidadoso, ocorrem, segundo Viktor Frankl, em seus estudos e aplicações logoterápicos, dois fenômenos que respondem pelo vazio existencial: a perda de alguns instintos animais básicos que lhe davam segurança e o desaparecimento das tradições que se diluem e antes eram-lhe pragmáticas de equilíbrio, paradigmas de equilíbrio. Então, a Jona está falando, gente, que tem dois movimentos nossos e que isso vai resultar no vazio. Por quê? Porque eu tinha que estar evoluindo, me liberando do primarismo. O que é o primarismo? É o instinto, ou pulsão, ou essa parte de paixões, né, que me comanda. E, ao mesmo tempo, eu tinha que estar vindo amadurecendo. Eu estou me libertando de lá e fazendo amadurecimento da minha consciência, devagar, cuidadoso. Porque quando eu estou aqui nesse primarismo, eu estou quase um escravo do instinto. Então, na medida que eu vou me libertando daqui, a minha consciência vai amadurecendo. Mas é o que a gente não faz, né? Se não houve isso, né? Aí que está o problema todo. Vai acontecer o vazio existencial. Aí, mas não é só isso, porque eu sou seguro por duas hastes. De um lado, o instinto me comanda, aí eu não preciso pensar, né? Não preciso discernir,
não preciso tomar, vamos dizer, consciência dos meus atos e arcar com as consequências. Eu não quero fazer isso, porque isso é que é crescer. Eu não quero crescer. Então, eu estou de um lado o instinto e do outro lado as tradições, o mito coletivo que comanda, que a gente viu que na Idade Média foi um mito cristão, que me falava o quê? O padre lá determinava o que eu tenho que vestir, como é que eu tenho que comportar, como é que eu tenho que casar, como é que eu faço filho, se não faço filho, como é que eu faço sexo, tudo isso ele determinava, não precisa pensar, não. Aí o mito caiu aqui fora, e aí eu estou me libertando dos instintos. E agora? Por que vem um vazio? Eu não sei o que fazer. E eu que tenho que tomar conta de mim, eu que tenho que discernir, eu que tenho que falar o que é certo e errado, e arcar com isso. É isso. Então, surge o vazio. Como eu não fui amadurecendo aos poucos, porque eu estou fugindo de crescer, porque eu não quero arcar com as consequências de ser maior, ser responsável por mim mesmo, por os meus atos. Então, eu perco o apoio de fora e perco o apoio de dentro. Cai no vazio. E eu não tenho o apoio dentro, que o self adquiriu discernimento. Não adquiriu. Aí vem a crise do vazio. Então, vamos ver qual que é o grande problema aí. Então, vamos pouco a pouco, né? Qual é a primeira maneira da gente fugir que a Joana fala? Qual que é a primeira? Divertimento. Incontáveis divertimentos. Olha o que é que ela fala, incontável. Gente, olha, igual a gente falou do escamoteamento do ego semana passada, é a mesma coisa que é fuga, a mesma coisa. A coisa em si não está errada. É o papel que ela está exercendo na minha vida. Entendeu? É esse que é o problema. O que eu estou fazendo com esse divertimento? Eu estou fugindo de alguma coisa. Então, eu estou usando o divertimento não para divertir. Não tem problema divertir. Não tem problema ter compromisso. Não tem problema fazer cirurgia estética. Você vai ver aí que ela vai descartar, ela vai pôr o exagero, que você vê que está fora de prumo, né? Então, vamos ver aí, ó, o divertimento, né? Ela vai falar, eu fico com um monte de, vamos dizer, parece que eu estou vivendo num playground, né? Um divertimento atrás do outro. Ô, Sem Vânia, consideração pelo equilíbrio orgânico. Pode falar. semana passada você falou mesmo, a gente está com um problema, em vez de a gente sentar, pensar e tal, a gente vai correr na rua, fica lá, correndo, correndo até esquecer aquilo e o problema não é resolvido, você joga debaixo do tapete. É isso também, né? É isso que ela vai colocar aqui, ó. Por exemplo, divertimento é uma delas, né, gente? Então, ela vai sair para as baladas, e eu chego em casa no outro dia, estou exausta, de ressaca, e eu estou recuperando, aí me recupero, vai para outra de novo, vai para fazer outra coisa, vai nessa roda aí, né? Então, ela vai falar, ó, sem consideração pelo equilíbrio orgânico, né? Esforço descabido, e aí eu entro nessa questão de campeonato de exibição narcisista. Aí, uma corridinha, que era só para ser uma corridinha, aí desperta em mim minha competição, porque agora também eu vou ganhar esse trem, eu vou ganhar esse negócio. E o problema não é só ganhar, porque eu tenho que treinar, eu tenho que me esforçar, né? Porque olha o que ela fala, exibição narcisista. Eu quero que vocês vejam minha medalha. Não é só eu ganhar com satisfação para mim, que eu estou tentando vencer, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês. Quer que todo mundo veja, né? Então, olha bem, ela vai colocando as deturpações que ela faz. A outra coisa é o quê? O exercício físico. O que está de errado no exercício físico? O esforço descabido. Não é que não, está aqui. Exercício físico, olha lá. Trabalhando as formas em favor de uma beleza, o excesso. Gente, as mulheres estão tudo parecendo homem. Que trem horrível.
Acho que é só nós mais velhos que achamos feio, que o povo mais novo deve achar bonito, viu? Porque eu trem feio, gente. Esse corpo tudo igual de homem, né? As caminhadas cansativas, o uso de anabolizante. Ah, gente, vai na academia que tu vê que isso aí não foi puxando ferro, não. Foi não, bem. Não foi, não. Ainda tem uns implantes, um silicone aí que eles fazem por hormônio. Ixi! Aí, ó, anabolizante, enxerto de silicone, a cirurgia corretiva. Aí ela fala, acaba ficando um distúrbio que eu não aceito o passar do tempo, eu não aceito, que não tem jeito de eu ter 40 anos e ficar com a cara de 20. Não tem. Eu posso ficar com a cara de 35, mas de 20 não tem jeito. Aí eu estico daqui, estico de lá e põe trem, tira trem. Essa luta aí que ela fala. Ele vai chegar lá. Excesso de compromisso. E olha o que ela fala, gente. Muito deles insignificante, mas eu tenho que estar em todo lugar, eu tenho que fazer parte de tudo quanto é galera, eu tenho que me integrar em tudo quanto é movimento que está acontecendo. Eu sou a louca do... E hoje isso acontece porque eu tenho que causar, né? Eu tenho que seguir. É isso aí. Eu tenho que postar nas redes sociais. Gerar conteúdo, né? Tem que gerar conteúdo. Tem um pessoal que vai para a academia, gente, eu fico pensando, mas será que alguém assiste no Instagram? Por que será que tem alguém que tem saco de olhar o Instagram? Ah, agora ela foi para a academia, olha lá, põe lá o celular, tá malhando aqui, tá lá no celular, gravando, né? Para pôr no Instagram. Aí eu penso, mas todo dia eu abri o Instagram dessa moça para ver ela fazendo os exercícios que ela faz, que ela não muda o exercício todo dia, né? Você vê que o outro é muito curioso também, né? Ó, agora o que que ela fala grave? Isso aqui é um puxão de orelha para todo mundo aqui, viu? Qual que é o problema do excesso de compromisso? Diminui. Ela nem está falando de algumas pessoas que chegam para mim e falam assim: eu não tenho tempo de meditar. Eu fico pensando, só olhando para a cara. Não tem tempo de ficar fazendo essa análise de sonho aí que demora não sei quanto. Olha lá, ela nem está falando que você não está fazendo, ela está falando que você diminuiu o tempo, ó. Que deveria ser para reflexão, estudo, meditação, interiorização. Olha o que ela faz. Se você diminuir o tempo, tu está fugindo. Quer dizer, então, está fazendo 5 minutos, já tá. Olha lá. Estou falando que a gente que fala que faz 5 minutos já está diminuindo, devia fazer 10, 15, né? Não, mas por que que eu falo 5 minutos, gente? Que tem gente que chega para mim e fala assim, Vânia, você medita quanto tempo? Eu não respondo essa pergunta. Porque o tempo que eu medito vai te ajudar em quê no tempo que você medita? Aí tem gente que chega e fala assim para mim, ó, Vânia, mas porque eu quero meditar 30 minutos. Eu falei, você está errado. Porque você quer meditar 30 minutos, eu te falo que até o fim do ano você não está meditando nada. Então, começa pequeno, faz o hábito e depois, aos poucos, você aumenta o tempo. Então, eu tenho a minha agenda normal. Sim, eu vou pular 5 minutos, mas é 5 minutos todo dia, meu amor. Né? Hoje, amanhã, não. E talvez depois da manhã, sim. Não, é todo dia. Depois que eu adquiri o costume de 5 minutos, e você que está se sentindo bem, aumenta o tempo. Mas a pessoa já quer começar no top. E aí acaba não conseguindo pôr na agenda e não disponibilizando. Depois de um ano que nós tivemos essa conversa, me põe o dedo aí quem conseguiu fazer isso. Esse que é o problema, entendeu? A gente quer começar no top, aí não faz nada. Então, 5 minutos é pouco para quem está começando? Não, não é, gente. Porque a pessoa nunca fez. Ela tem que pôr isso na agenda dela, aquilo virar um hábito. E aí ela mesma vai ser guiada para aumentar esse tempo.
Agora, diminuir o tempo o seu tempo era para ser 20. E volta e meia você rouba, vira 5, porque eu tenho mais coisa que fazer hoje. Não é eu estou começando, nunca fiz, estou fazendo só 5. Entendeu a diferença? Tudo bem, gente? Deu para entender? E aí, isso é que ela fala, ó, correndo de um lado para outro na busca de coisa nenhuma. Não faz nada. Então, gente, olha, Joana vai falar que os mecanismos de fuga que ela pôs aqui, né, são os divertimentos, exercícios físicos, a procura por uma melhor estética e os compromissos. Mas tudo isso ela põe em poréns, ó, sem consideração com o equilíbrio orgânico, a exibição narcisista, a procura da beleza estética, e os distúrbios de beleza, de natureza psicológica, nessa procura de uma beleza que não existe, né? Ser conhecida em toda parte, integrar com tudo, e o excesso de compromisso insignificante. E aqui fica, então, o alerta dela: olha, está diminuindo o tempo do que é importante para fazer tudo isso aí. E acaba o vazio interior, porque a gente vai uma hora você vai ter que se confrontar com você mesmo. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Aí olha bem, nós estamos falando desse monte de compromisso, monte não sei o quê, né? Nessa volúpia do prazer, não se dispõe em paz nem de oportunidade para selecionar os alimentos saudáveis, cozê-los ou não corretamente, fugindo-se para os enlatados, os pré-cozidos, os fast foods, com excesso de gordura, bebidas com exagero de gás, álcool e tabaco nos encontros sociais, quando não predomina a eleição das drogas aditivas e destruidoras, nos diversos setores em que todos se movimentam. É isso aí, né, gente? Então, ela está falando, olha, ela começou a falar do excesso de divertimento, dessa procura por uma estética, excesso de compromisso. Então, tudo isso, ó, ela está dizendo que essa volúpia de prazer, né? E aí a gente não tem tempo de se alimentar, né? E fora que a gente pode estar usando droga, né? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? O número de obesos é surpreendente em face da alimentação mal orientada e da falta de exercícios saudáveis, tornando-se uma enfermidade de natureza pandêmica, impondo despesas volumosas aos cofres públicos das diferentes nações, pelo desrespeito total aos programas de saúde. Eu acho que o número de obesos superou o número de desnutridos, não foi? Um tempo atrás. Isso deve ter uns 5 ou 6 anos, isso, não foi? Aí. Olha que Joana não é contra exercício, viu, gente? Olha lá. Ó, saudável, ela não é contra, não. E nem Jesus era. Alguém sabe me dizer por que eu sei? Ele punha aqueles discípulos dele para caminhar e não era pouco, não, gente. Caminhar igual aquele Jesus não fazia nada por acaso, porque a gente sendo dominado por nossas paixões, o exercício físico ajuda a drenar essas energias. Esse punha aquele povo para subir morro, descer morro, andar para cá, para cá. Você acha que era para ele? Tá pôr neles para exercitar, para drenar um bocado da raiva, da disputa, de não sei o quê, que nem gente que nem a gente, né? Só prestar atenção nas coisas que ele faz. Dietas absurdas surgem e desaparecem como neve que o sol derrete, para conseguir-se o corpo ideal. Como se todos os indivíduos, com suas próprias características genéticas, pudessem ser transformados em um padrão único de harmonia e de beleza, dando lugar aos transtornos da anorexia e da bulimia de graves consequências. Isso é tão grave hoje, gente, porque antes era só as meninas, mas os meninos também estão começando a ter, por causa dessa. Os pré-adolescentes e os adolescentes com esse padrão de beleza e muito magro, sabe? É muito exigida essa magreza hoje, né? Então,
Olá, as dietas, viu, gente? E elas funcionam, tá? Funcionam porque te emagrece, mas depois você fica 2 vezes mais gordo. Mas que na hora emagrece, emagrece. Agora o problema é o rebote depois, né? Mas aí tem dieta do melão, dieta da lua, dieta do abacaxi, tem dieta de tudo, da sopa, né? E o E problema pior que isso, são os medicamentos que estão aparecendo agora, que ninguém sabe o que, que lá na frente vai dar, né? E o povo não quer saber do lá na frente, quer saber só do momento, no né? E agora, aplica no agora, caneta para todo lado e a depois. tal da canetinha está em alta aí, né? E também a falta de dieta, né? O jejum intermitente virou uma moda, né? Virou. Exatamente. É isso. Como se todo mundo pudesse fazer a mesma coisa, né? Isso nada mais é, né, Vânia, porque é a fuga de nós mesmos. Cada um vai fugir para um É, lado, né? Alguns para é, comida, outro para compra, outro para. Cada um para um lado. Mas é fugir de nós mesmos, fugir do autoconhecimento, fugir da é, gente tentar se olhar, o que que dói, o que que não dói, tentar é. mudar. Porque isso é E, fuga, né? eu acho que a Jona está trabalhando na saúde nesse sentido, né? Que a gente vai com muito divertimento, muito compromisso, e nessa fuga a gente não cuida de nós mesmos, da nossa dieta, de um exercício saudável, né? E a gente fica obeso e traz doença para nós. Como eu acho que ela está trazendo essa ideia que a Márcia trouxe, né? É, as, é- a gente provoca a nossa própria doença pelo estilo de vida que nós estamos tendo. Tem nada a ver com karma, gente. Nada a ver. E o detalhe, ela está criticando que na hora que o problema aparece, eu quero a solução rápida. Eu demorei 10 anos gorda, mas eu quero no final do ano, no casamento da minha filha magra. É isso. Então vamos lá. Por outro lado, cirurgias de diminuição do estômago, com a colocação de balões inflados para reduzir a capacidade alimentar, quando o esforço pessoal, a decisão honesta e sincera de cada qual melhor cuidar-se, poderia resolver o impasse. Mais demorado, né? Mas ninguém quer o mais demorado. Exige esforço, disciplina, né? Então, gente, nós vamos parar aqui, vamos só nessa ânsia aí do corpo ideal para a gente poder parar. A ânsia pelo corpo ideal tem levado pessoas neuróticas à retirada de costelas para melhorar a silhueta. E uso daquele corpete É, também, né? Para ficar. Espartilho, né? Tira a costela e usa o corpete para ficar com a cinturinha. Parecendo-se parecendo-se a boneca famosa como a Barbie, ao invés da consciência de que a mesma foi feita não para servir de modelo, mas inspirada em alguém muito especial para sua constituição Na sua física. constituição física. E isso aqui, gente, eu acho também que hoje está dando um grande problema, é o problema do filtro, né? Porque o pessoal aparece na internet, tem véia lá de 80 anos, parece um cara de 30. Todo mundo é lindo nas redes sociais, não é? E eu acho que o impacto disso na adolescência é muito, assim, é uma beleza que não é alcançável. E esse paradigma, são poucos os artistas que têm coragem de aparecer de cara limpa na rede social, tá? E até por isso, eu acho também que não é só assim a fuga, sabe? É fuga para algumas pessoas, mas para quem está chegando agora, aquilo ali não é nenhuma fuga, aquilo ali é uma conquista que elas querem ter, né? As adolescentes. Às vezes elas nem estão fugindo de nada, mas o ideal é ser daquele jeito. E aí vai criando outras neuroses, outros problemas, né? Além dos que já vem carregando, mais esses de ser aquele modelo ideal, né? Uma pele que não existe, né? Não tem ruga, ninguém tem ruga, né? Tem um trem meio doido assim que o filtro faz. O filtro faz é um choque, né? Você vê a pessoa sem filtro. Então, eu acho que isso, o impacto, principalmente na adolescência, deve ser um trem terrível, né?
Bom, gente, a Jona vai continuar essa disserção Ô, aí. Vânia, isso não está só na adolescência, está na criança também hoje, né? Tem criança de 8, 9 anos que mãe está levando para pôr botox, porque está incomodada com alguma coisa, fazendo luzes no cabelo. Então, o negócio vai muito maior Que coisa ainda. horrível, hein? Mas quem é responsável por essas crianças? Os É, pais, né? é. Aí já é uma coisa mais complexa, né? Muito complexa, né? Porque isso eu não sabia, Virginia, mas eu sabia que a partir dos 21 estava tudo no Botox, eu sabia. Não, Isso é lá do meu Tem tempo, menino tá? de 15 anos já, 14 anos pondo botox, Aí todo mas mundo Eles com a ele cara inventaram que é botox maquiada. preventivo. Agora tem mais essa. Para o povo ganhar dinheiro, é botox ativo. preventivo. É. Aí todo mundo corre atrás, né? Nossa Senhora, é isso, gente. Tem a tal da adultização das crianças, né, Marcinha? ô, Vânia, Tem. Vânia, tem loja de noiva que as noivas estão comprando um número do vestido menor para ir ao endocrinologista usar as canetinhas para caber naquele vestido menor. Então, o vestido é o alvo. Entendeu? Um ano antes ou 6 meses, elas compram um vestido menor, que ele é o alvo de qual que você quer chegar. É, gente, olha, no meu tempo, aí vão pôr 20, não, quantos anos eu tenho, gente? Ah, sei lá, que eu menti a idade para as meninas. Esses dias eu estava com menti a idade para vocês, depois eu descobri. Eu sou tão difícil de saber quando eu tenho que pegar o ano para saber minha idade. Então, gente, olha, vamos pôr 20 anos atrás. Tinha personal trainer especialista em noiva, tá? Porque fazia isso. As moças iam para ela e tinha todo o processo da dieta, de não sei o quê, para entrar na igreja com aquele corpo ideal. E eu Agora lembro se vê, porque tem um né? colega que trabalhava comigo, que a futura esposa dele entrou nesse processo. É uma coisa de louco. Você não E aí imagina você vê o general que era. que é esse capitalismo, esse mercantilismo, que aí pessoas exploram isso para ganhar dinheiro. Olha o médico que é responsável, um endocrinologista, dando caneta para a pessoa emagrecer para um casamento. Olha que falta de responsabilidade, né? Onde que chega, ao ponto que chega. Ô, gente, na verdade, eu acho que sempre existiu esse tipo de coisa. Só que agora existe um facilitador maior, né? As redes sociais colocam cada vez mais coisas para as pessoas buscarem, né, uma quantidade de coisa. TikTok. Hoje eu estava até vendo uma palestra, a menina estava explicando exatamente sobre alimentação, e ela falando que os adolescentes hoje buscam mais o TikTok, porque ele tem menos filtro, então é mais fácil de adquirir aquilo. Então, gente, eu acho que é uma tristeza interna em algum ponto, uma falta de amor, talvez familiar, de orientação, seja lá o que for. Mas essa ânsia sempre existiu, só que hoje tem um facilitador maior, Tem uma dor por trás disso, né, Vânia? É. uma Então, dor vamos muito ver grande. aí onde é que Jona vai conduzir o raciocínio dela, né, gente? Vamos ver o que, que ela acha. Ela primeiro ela elogiou, agora ela está falando os problemas, depois ela vai arrematar isso aí, né? Eu penso que é a sombra. A sombra insiste em não deixar a gente fazer esse autoencontro. Porque o autoencontro, você tem que estar muito disposto às mudanças, né? Pois E não é o mas isso, Vanessa, esse escamoteamento do ego, essa fuga do ego, é uma resistência do ego, tá? É ele que não quer. Por quê, gente? Que a gente não quer crescer? Se crescer é tão bom. Pensa bem, Para a quem? gente está amadurecendo, vamos conseguir o reino dos céus dentro de nós. Eu vou ser o rei do meu próprio reino, vou conseguir paz, felicidade, né? E por que que eu não quero? Isso é o esforço, é eu arcar com as consequências do que eu faço, é eu crescer, deixar de ser criança, eu não quero ser. é o medo do Ver o que eu novo. não quero ver, que é a sombra que a Vanessa está falando, mas é um problema do ego aqui, infantilizado, que se recusa a crescer. E é por isso, gente, que a vida está jogando duro com a gente.
A gente já viu isso. Nós estamos vendo um momento apocalipse de transição em que acontece o quê? Foi tirado essas coisas externas e nós estamos vivendo o conflito externamente para ver se força a gente a entrar para dentro, que a gente não quer. Não quer. É isso que é o apocalipse. Todos os conflitos que nós estamos vendo aí fora, está tudo dentro de nós. Mas a gente quer ver porque não quer crescer. Então vamos pedir. Isso. Eu queria falar